Bom dia! Estamos nós aqui em mais uma live da esperança. A última live do programa Maio Chocovid. Bom dia! Chocolate, chocolate, não quero cantar e vem no chocolate. Bom dia a todos que estão chegando. Essa é mais uma live da esperança, a última live do programa Maio Chocovid. Semana que vem tem mais, mas outras coisas, outros temas. Então, para quem está chegando agora, só recapitulando, no final do mês de abril eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram, entre os meus seguidores, quais seriam os temas que eles gostariam de ouvir no mês de maio aqui nas minhas lives, e surgiram temas nada óbvios, né? Nesse período de quarentena: medo, estresse, ansiedade e alimentação inadequada. Daí a gente fez a semana do estresse, que foi a primeira semana de maio, onde eu contei com a presença da minha amiga psicóloga Ana Paula Pingarrilho na live comigo. Na segunda semana tivemos a semana do medo, e eu pude contar também com a minha amiga e colega de consultório, psicóloga Marilena Scófano. Semana passada tivemos a semana da ansiedade, e aí a doutora Mariana Pizarro, psiquiatra, também falou comigo. E essa é a semana da alimentação. E na terça-feira, Carla Monteiro, querida Carlinha do coração, minha Nutri, falou aqui com a gente sobre alimentação, sobre fome emocional e fome fisiológica e tudo mais. E aí hoje eu vou continuar a falar de fome também, fome, alimentação, ansiedade. E no meu feed, essa semana toda, a gente está trazendo alguns assuntos sobre essa coisa da ansiedade da alimentação ou da alimentação inadequada. Enfim, vamos lá. Hoje eu preparei aqui algumas plaquinhas para me ajudarem a trazer um pouco de luz nessa questão da ansiedade. Bom dia, quem está chegando agora? Thaís. Me ajudar um pouco a gente destrinchar essa ideia da ansiedade relacionada à alimentação. Primeiro, essa relação ela é muito primitiva, porque são duas funções, digamos assim, do ser humano que garantem a sobrevivência. A fome, né, a necessidade de se alimentar e de se manter vivo, e a ansiedade, o estresse, essa tensão faz com que você fique atento para qualquer possibilidade que possa vir te ameaçar ou te tirar a vida. Então, essas são duas coisas muito próximas. Daí essa relação da alimentação com a ansiedade, ou de descontar a ansiedade no alimento e tudo mais. Agora, culturalmente, né, a nossa civilização moderna não vive mais como os homens das cavernas, que precisavam correr atrás de comida e correr dos predadores. Nós ainda mantemos essa relação entre a sensação de estar ameaçado, que gera ansiedade, e de repente a necessidade de comer para garantir a sobrevivência. Mas então eu vou usar as plaquinhas que eu preparei aqui para me ajudar. Então vamos parar um pouquinho de falar de ansiedade, de sobrevivência, e vamos falar de serotonina. A serotonina é um hormônio da felicidade. A serotonina é um neurotransmissor que traz a gente uma sensação de bem-estar, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de felicidade. Só que a serotonina, ela não trabalha sozinha, ela precisa da ajuda do super T, do triptofano. O triptofano é um aminoácido que faz ajuda a serotonina a ser metabolizada pelas células. Então, para a gente ter o benefício da serotonina, a gente precisa da ação do triptofano. Só que o triptofano nós não produzimos. Nós precisamos do triptofano, que vem através dos alimentos. Mas não são todos os alimentos que são ricos em triptofano. Alguns especificamente, como linhaça, nozes, peixes, ovos, legumes e chocolate amargo, tá? Chocolate amargo. Beleza. Só que o que acontece? Quando eu estou ansiosa, né? Quando eu tenho medo, quando eu estou estressado ou quando eu estou ansiosa,
essa sensação de que eu preciso me livrar disso aqui rápido, porque sim, quando eu me sinto ameaçada, eu tenho aquela urgência de afastar essa ameaça. Então, quando eu tenho uma sensação de ameaça, eu preciso resolver isso rápido e eu preciso às vezes resolver e acabo resolvendo impulsivamente, tá? Pum, para sair dessa sensação de ameaça. Beleza. Como é que eu posso pensar num conforto rápido, imediato e urgente dessa sensação de estresse e ansiedade? Aí eu caio dentro dos carboidratos simples, que são ricos em açúcares e gorduras. Esses carboidratos simples, eles nos dão um conforto alimentar. Em que sentido? O nosso paladar, culturalmente falando, ele está muito mais propenso a gostar mais do açucarado, do doce, do melado, né? A gente não gosta do amargo, a gente não gosta do cítrico. Então, comer coisas adocicadas nos traz um conforto alimentar. E a gordura também acaba conferindo um sabor especial, um sabor mais saboroso, se eu posso usar essas duas palavras repetidas, ao alimento. Então eu tenho um conforto alimentar, né, um conforto aqui no meu paladar, que me gera uma calmaria, que me gera uma tranquilidade, né, no consumo desses carboidratos simples, que são ricos em açúcares e gorduras. Só que o que acontece? Quando eu ingiro esse tipo de alimento, eu elevo os meus níveis de cortisol. O que é o cortisol? É um outro hormônio, é um outro que é secretado aqui. Esse aqui, ele é responsável por você estar em vigília, por você estar atento, por você estar ligado. Ele também é conhecido como o hormônio que nos prepara para enfrentar o estresse, né? Então, ele é aquele hormônio que faz você não ficar dando bobeira, que faz você ficar muito atento, muito ligado. E é claro que esse hormônio em excesso na nossa corrente sanguínea, ele faz com que a gente fique muito atento, muito ligado o tempo todo. E que aí vem ansiedade, estresse demais e às vezes medo também, certo? Mas esse aqui não é o vilão da história, gente. O cortisol, ele é o nosso amiguinho. Em que sentido? Ele é responsável por fazer a gente abrir os olhos e pular da cama. Ele é um hormônio que ele tem um ciclo circadiano, ou seja, ele é produzido a cada 24 horas e ele faz a gente sair do sono, ele faz a gente sair da inércia e acordar. O ato de acordar e sair da inércia é estressante, porque você tá lá no seu conforto, né, no gostosinho da sua cama e o cortisol vem e pum, te bota para fora, né? O oposto do cortisol é a melatonina, que é produzida para fazer você adormecer. Então, o cortisol faz você acordar e sair da cama e a melatonina faz você ir relaxando e dormir. O que o cortisol tem a ver com o que eu estava falando da serotonina e dos alimentos ricos em gordura e açúcar? Porque esses alimentos ricos em gordura e açúcar que dão aquele conforto do paladar inicial e que você diz, ai, tô bem, e aí parece que a ansiedade foi embora, esses alimentos, eles elevam os níveis de cortisol. Então, eu como esses alimentos achando que eu vou ficar bem e aí elevam o nível de cortisol que me deixa mais estressado, mais ansioso e aí eu vou, perdão, que caiu a plaquinha, e aí eu vou cair de novo no alimento que me dá o conforto alimentar, o conforto do paladar. Um alimento rico em açúcar e rico em gorduras, certo? Gente, qual é a questão aqui? A questão não é só, eu tô ansiosa e aí eu preciso comer um docinho. Eu tô ansiosa e desconto na comida, eu como demais. Na verdade, é porque provavelmente acabamos escolhendo mal o alimento que vai nos saciar naquele momento. Além disso, tem algo que a Carla falou muito bem terça-feira aqui. Se a fome não é o problema, a comida não é a solução. Então, se eu estou ansiosa, se eu estou estressada, se eu estou tensa, se eu estou nervosa,
por causa da quarentena, porque eu tenho trabalho demais, ou porque eu briguei com meu marido, ou porque meu filho não me obedece, ou porque as contas não estão batendo no final do mês, não é comendo que eu vou resolver essas coisas. Foi o que a Carla bem explicou pra gente na terça-feira. Então, assim, a comida, ela é a solução quando eu estou com fome. Se eu não estou com fome, a comida não é a solução. Porém, como eu estava explicando, esses carboidratos simples, né? Esses alimentos que são carboidratos simples, ricos em açúcar e gordura, eles trazem uma sensação de bem-estar e de um certo conforto inicial, rápido e um pouquinho fugaz. Então a gente tem a impressão de que se eu comer um docinho, eu vou ficar mais calma, eu vou ficar mais tranquila. Só que como é um alívio fugaz, é um alívio rápido, inclusive o excesso de açúcar e gordura faz com que o triptofano se atrapalhe e não consiga chegar junto da serotonina. Lembra do que no início eu falei que a serotonina é o hormônio da felicidade, mas que ela depende do triptofano para trabalhar bem e para trazer pra gente o bem-estar? Tá vendo a carinha sorrindo? Isso. Se não tem o triptofano, porque a glicose, a insulina, que é produzida a partir do excesso de glicose no sangue, atrapalha o triptofano chegar junto da serotonina, aí a gente fica de mau humor, aí a gente fica irritada, aí a gente fica nervosa, a gente eleva o nível de cortisol, a gente fica mais estressado, a gente fica mais tenso. Percebem como é que acaba sendo um ciclo vicioso, que nos vicia no doce e que nos vicia nesses altos e baixos de cortisol e que fazem com que a gente não saia desse estado de uma ansiedade aí importante. Então, qual seria, digamos, a solução? A deixar de ficar ansioso primeiro, né? Tentar reduzir os seus níveis de ansiedade. Como assim? Descobre por que você está ansioso. Isso eu falava, acho que na segunda-feira ou na terça-feira num post. Eu preciso identificar o que está me trazendo ansiedade. Eu preciso parar para pensar e analisar o que está me deixando ansioso, o que está me deixando estressado. Beleza, Mônica. E aí, quando eu consigo identificar o que está me deixando estressado, o que está me deixando ansioso, mas eu não consigo me livrar disso. Mas eu não tenho, é o trabalho que está me deixando estressado, mas eu não tenho como me livrar do estresse. Eu não tenho como me livrar da ansiedade que o trabalho me traz. Então, o que eu preciso fazer? E ter técnicas e estratégias de reduzir essa ansiedade, de reduzir esse estresse, além de, é claro, uma boa psicoterapia, para você poder entender e administrar por que você se estressa tanto com o trabalho, por que você fica tão ansioso com X situações, tá? Óbvio, a terapia vai vir de encontro a essa solução. Uma outra solução, já que estamos falando de alimentação, já que é a semana da alimentação, é você começar a prestar atenção nos alimentos que você tem dentro de casa, nas coisas que você tem à mão, para lançar mão, né, quando você está ansiosa. Se você tem muita guloseima, se você tem muito açúcar, se você tem muito biscoitinho, se você tem muito docinho, com muita gordura, com muito açúcar dentro de casa, é óbvio que num momento de tensão e estresse, quando você diz, vou comer uma coisinha, você vai cair dentro de um biscoitinho desse. Agora, se você não tem esse tipo de alimento em casa, você vai cair dentro de quê? Daquilo que tiver. O que eu preciso ter em casa? Lembra que eu disse no início que existem alguns alimentos ricos em triptofano? E o triptofano ajuda a serotonina a trazer pra gente aquela sensação de bem-estar e de felicidade? Então tem alimentos ricos em triptofano em casa. O chocolate amargo, nozes, banana, ovos, leguminosas, né? Então assim, para passar a prestar atenção em que alimentos podem ajudar ou favorecer não só a sua nutrição, né, o seu corpo fisiologicamente falando, mas também que não te leve, que não te provoque a esse vício de estar sempre cuidando da tensão e do estresse com um docinho ou com algo mais gorduroso. Agora, gente, além da alimentação e da ansiedade, que a gente está falando já desde a semana passada da ansiedade, essa semana da alimentação, existe uma outra coisa que é extremamente importante em toda essa combinação de todas essas plaquetinhas que eu acabei levantando agora aqui para vocês verem, que é o sono, sabe?
O sono é outra função importante da nossa sobrevivência. Recapitulando aqui o início da minha fala. Eu falei que primitivamente, enquanto homens das cavernas, alimentação e estresse, o estresse no sentido de você estar preparado para reagir para um perigo, estavam muito próximo, porque o homem precisava correr atrás de comida e correr do predador, correr para não ser comida, né? E outra coisa que também é primitivo do funcionamento do ser humano, que é básico para a nossa sobrevivência, são as horas de sono com qualidade. E aí o sono desregulado ou não tendo um certo cuidado com as suas horas de sono também interfere tanto na produção do cortisol, que é aquele elemento, hormônio que te deixa pilhada, que te deixa ligada, né? E que aí vai impactar também numa necessidade, de repente, de correr atrás do docinho e que vai continuar elevando o cortisol e você querendo comer docinho de novo. Então, vamos ficar nessa brincadeira. Então, além de cuidar na terapia das origens da sua ansiedade, do seu estresse, do seu medo, além de cuidar dos alimentos que você tem em casa, dos alimentos que você consome. E aí eu falei, né, que esses alimentos ricos em açúcar e gordura trazem um conforto do paladar, porque nós estamos acostumados a coisas mais docinhas e mais gordurosas ou com sabor mais acentuado. Mas nós precisamos treinar o nosso paladar para o cítrico, para o amargo, para outros sabores. Quando a gente faz essa troca, né, quando a gente vai experimentando outros sabores, a gente já não fica mais tão dependente do açúcar e da gordura para ter um conforto alimentar e uma sensação de calmaria, né? Então, além de cuidar na terapia da ansiedade, cuidar dos alimentos que você vem ingerindo, cuidar das escolhas no momento da compra, do que eu vou ter em casa para lançar mão quando eu quiser, eu também preciso cuidar da minha qualidade do sono, aliás, da qualidade do meu sono. Então, prestar atenção nas horas de sono ou como eu durmo é fundamental. Lembra que eu falei aqui no começo do cortisol e da melatonina? Que são dois hormônios que funcionam num círculo chamado de circadiano. A cada 24 horas o nosso organismo produz melatonina para fazer a gente dormir e produz cortisol para fazer a gente acordar. Então a melatonina ela é produzida quando começa a escurecer. Começou a escurecer, diminuiu a luz, a glândula pineal parece um botãozinho que começa a produzir melatonina. A melatonina vai induzir a gente ao sono, a gente vai relaxar e vai dormir. Já quando começa a clarear, é a hora do cortisol aparecer, porque o cortisol vai tirar você desse relaxamento, vai pilhar você para você pular da cama e sair. Aí tem gente assim, não tem vontade de pular da cama não, de repente tá com o nível de cortisol baixo. Também tem que avaliar isso. Ou às vezes eu deito na cama e não consigo dormir. De repente está com alguma questão na produção de melatonina. Mas isso é outra história, não é o nosso assunto daqui. Por que eu vim para o sono? Porque olha só, se a gente tem um sono desregulado, se eu não tenho hora certa para dormir, hora certa para acordar, ou seja, eu não tenho hora certa para produzir melatonina, não tenho hora certa para produzir cortisol. Qual é o problema? Cortisol produzido em excesso em qualquer hora do dia, quase uma bióloga, Simone, quase não. Estudei bastante, viu, para poder estar aqui hoje com essas plaquinhas. Excesso de cortisol vai nos dar o quê? Medo, ansiedade e... Cadê a plaquinha do estresse? Estresse. O cortisol favorece o estresse, porque ele precisa nos estressar para fazer a gente sair da cama. Para fazer a gente sair da inércia. E se eu tenho uma produção de cortisol a qualquer hora do dia, porque eu durmo e acordo em qualquer hora, ou porque eu não cuido das minhas horas de sono, da minha qualidade do meu sono, eu vou ter uma produção de cortisol excessiva ou intermitente, né? Eu vou ter um estresse, uma sensação de estresse que leva a ansiedade e medo durante o dia, que aí eu vou correr para os carboidratos ricos em açúcares e gorduras, os carboidratos simples, que elevam as taxas de insulina, que também fazem com que o cortisol
continue na corrente sanguínea, continue me fazendo ficar pilhada e ligada, né? E além disso, recapitulando, esses alimentos inibem o caminho do triptofano, que é o amiguinho da serotonina, que vai fazer com que a gente fique felizinha da vida. Então, prestar atenção, porque que o sono, que não tinha entrado no maio Covid, o show Covid, acabou chegando aqui? Entenderam? Entenderam porque muitos médicos, eu mesma, como psicóloga, eu falo muito com os meus pacientes, como é que tá o seu sono? A qualidade do seu sono, as suas horas de sono. Vamos começar a ter uma rotina de dormir todo dia no mesmo horário, acordar todo dia no mesmo horário? Para o quê? Para privilegiar todo esse funcionamento neuroquímico, biofuncional, fisiológico, né? Que vai favorecer um estado de tranquilidade, de relaxamento e um estado de tensão e vigília, certo? Agora, além disso, tem uma outra coisa que diminui os níveis de cortisol, que diminui essa sensação de tensão, que é o exercício físico. Esse eu não fiz plaquinha, porque eu não sabia desenhar um bonequinho fazendo ginástica. Sou péssima para desenhar. E a questão da letra tem o problema aqui da inversão da câmera. Então, assim, o exercício físico, o fazer algum movimento, vai eliminando, vai reduzindo os nossos níveis de cortisol. Então, peraí, Mônica, deixa eu entender, já acho que eu já entendi. Se eu tenho muito cortisol na minha corrente sanguínea, eu vou ficar estressada, tensa, nervosa, e aí eu vou correr pro docinho. Só que se eu correr pro docinho, o docinho acaba aumentando, vai me dar uma sensação boazinha no começo, porque eu tô comendo uma coisa gostosa, tô me sentindo feliz e bem, mas daqui a pouco ele aumenta o meu cortisol de novo e eu vou querer o docinho de novo. Então, se ao invés de eu correr pro docinho, se eu correr, né, se eu malhar, se eu fizer algum exercício, se eu passar um pano na casa, se eu lavar o banheiro, se eu fizer algum exercício, você vai eliminar esse cortisol, você vai reduzir os níveis de cortisol na corrente sanguínea e aí, obviamente, vem uma sensação de bem-estar e tranquilidade. Então, você tem que correr sim, mas não pro docinho, tem que correr para outra coisa. Então, é por isso que hoje em dia, vários profissionais da saúde, não só os médicos, não só os fisioterapeutas, mas os psicólogos também, os psiquiatras também, têm falado muito, gente, da importância do sono, de uma alimentação adequada, para você ter esse controle dessas sensações que são humanas, que não são uma doença necessariamente, elas podem se transformar em doença. A ansiedade não cuidada, a ansiedade exagerada, ela vira um transtorno de ansiedade que precisa ser cuidado. Mariana Pizarro falou muito bem isso aqui semana passada, né? Mas é próprio do ser humano se sentir tenso, se sentir ansioso, porque isso é preservação, para que ele possa se livrar desse perigo ou dessa ameaça de perigo. O problema é quando a ameaça não existe, ou quando é uma ameaça ilusória, ou como é uma ameaça que está tão longe e você já está se preocupando com ela agora. Então, por isso que é muito importante que a gente não pense só, eu preciso resolver a minha ansiedade. Peraí, vamos ver o que está em volta da sua ansiedade? É uma alimentação inadequada? É uma escolha inadequada de alimentos? É um sono sem qualidade nenhuma? É uma rotina de sono bagunçada? Tá, tudo isso está arrumado? Beleza, então vamos investir de fato da onde vem essa sua ideia de estar sendo ameaçado o tempo todo e que você se sente ansiosa o tempo todo. Então percebam que o ser humano, gente, ele é uma integralidade. Ele é uma totalidade, ele não é estanque. Eu não posso pensar no ser humano só como um pedaço, eu não posso querer cuidar só de uma parte dele. Porque o ser humano, ele é integral, tudo está integrado. Vocês viram hoje aqui, todas essas plaquinhas que eu fiz, eu comecei falando do hormônio da felicidade, da serotonina, e acabei falando do sono, porque está tudo ligado. Tudo dentro da gente está ligado. E corpo e mente não se separam. Não são duas coisas estanques que só se comunicam um para jogar problema no outro. É a cabeça que joga problema no corpo, é o corpo que joga problema. Não! O bom funcionamento do meu corpo físico traz um bom funcionamento do meu corpo mental e vice-versa. Então, assim, não dá pra gente separar
essas coisas. Mas olha, a ansiedade é psicológico. Então você pode cuidar só com psicólogo. Claro que a ansiedade é para ser cuidada com psicólogo, sim. Mas ela não é somente psicológico, ela também tem a ver com o teu físico, né? Tem a ver com o seu psicológico? Tem, mas tem a ver com o seu físico. Tem a ver com como você cuida do seu corpo físico, através dos alimentos, através do sono adequado, através de exercícios físicos. Se você não tem cuidado com essas coisas, não adianta querer ter uma mente sana. Não tem. A mente sana vem com o corpo são e vice-versa. Então a gente tem que cuidar dos dois, a gente tem que atirar para todos os lados nesse sentido. Eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que cuidar de uma prática de exercício, de movimentação, eu tenho que cuidar da minha cabeça, sim, certo? Não dá para resolver uma coisa nesse porte achando que é pontual, que é eu vou ali, pá, resolvo aquilo. Não é uma ferida que eu vou ali e cauterizo. É bem diferente, né? Então, minha gente, era isso que eu queria falar hoje para você. Não sei se vocês gostaram das plaquinhas, mas eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente nessa que é a última live do Maio Show Covid, não a última live da esperança, tá? Para quem chegou agora e para quem não tá sabendo, desde que a quarentena começou lá em meados de março, eu passei a fazer 2 lives semanais que eu chamei de Live da Esperança, terças e quintas às 9. A minha ideia, o meu intuito era levar palavras e estratégias que fizessem a gente se sentir melhor nesse período de confinamento e isolamento que estamos. Daí, no final do mês de abril, eu fiz uma pesquisa entre os meus seguidores, entre as pessoas que me acompanham, quais seriam os temas que eles gostariam de ouvir no mês de maio. E aí surgiram, deixa eu ver se eu pego de novo, resgata aqui as plaquinhas, medo, ansiedade e estresse. E alimentação inadequada, né, relacionada à ansiedade. E aí eu fiz a campanha do Maio Show Covid, que se encerra amanhã, e as lives do mês de maio foram especiais. Primeira semana falamos de estresse, contei com a presença da minha amiga Ana Paula Pingarrilho, psicóloga, hipnoterapeuta, coach e consultora. Na segunda semana falamos de medo, contei com a ajuda da minha amiga e colega de consultório Marilene Scófano, psicóloga e especializando em neuropsicologia. Semana passada falamos da ansiedade, e aí eu contei com a presença da Mariana Pizarro, amiga e psiquiatra. E essa semana falando de alimentação, contei com a Carlinha, nutricionista, na terça-feira. E hoje continuando aqui sozinha com essas plaquinhas, com esses meus desenhos, para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse processo que acontece aqui dentro, que passa por aqui e que a gente cai dentro aí da comida. Então, gente, vamos parar para pensar um pouquinho sobre tudo isso. E mais do que isso, não vamos só parar para pensar, né? Vamos andar e fazer alguma coisa. Parar para pensar é fundamental, é importante. Uma das coisas que eu falei, Carla falou, acho que Marilene também falou, Ana Paula também falou, e hoje eu falei aqui no início. Se você está comendo porque está ansioso, você tem que se perguntar, por que eu estou ansioso? E para de comer. Ao invés de enfiar logo o bombom na boca, para e pensa, por que eu tô comendo esse bombom? Eu tô com fome mesmo? Eu preciso dessa quantidade de açúcar e gordura, porque bombom é uma mistura de açúcar e gordura. Preciso dessa quantidade de açúcar e gordura? Ou eu tô comendo porque eu tô nervosa, porque daqui a pouco o mês acaba e o dinheiro já acabou faz tempo? Enfim, pergunte-se sobre o que vem te deixando ansioso. Mônica, novidade. O que tá me deixando ansioso? Toda essa situação. Tá, mas dentro de toda essa situação, vai destrinchando, vai destrinchando, vai destrinchando. Se isso é difícil fazer sozinho, porque sim, é difícil fazer sozinho, busque ajuda profissional, procura um psicólogo, comece a trabalhar a sua ansiedade nas sessões e aí você vai de repente perceber que a sua necessidade de correr pro docinho tá diminuindo. E também comece a pensar melhor na hora de fazer as compras. O que eu disse? Se você não tem esses alimentos na sua casa, você não vai comer. Então, evite comprar essas coisinhas que tem açúcar e gordura, que podem te dar uma sensação gostosa, mas acabam aumentando o nível de cortisol e te deixando mais tensa, mais estressada. Tá bom? Então, gente, vou encerrando por aqui. Semana que vem estarei aqui de novo, na terça e na quinta, com mais uma live de esperança.
Acho que eu vou aprofundar esse tema do sono, porque ele acabou não entrando e ele é importante. Mas sei lá, vou ver. Vou abrir a caixinha de perguntas nos stories para ver o que vocês querem mais ouvir daqui dessa pessoa. Agradeço a presença de quem esteve aqui desde o começo, agradeço a presença de quem chegou no meio do caminho. E agora, de acordo aqui com a atualização do Instagram, a live não fica mais salva no perfil, né? Não fica mais aquela bolotinha vermelha em volta da minha foto, mas ela vai ficar salva automaticamente no meu IGTV. Então, se você não pôde assistir ela toda, vai lá e volta para assistir no IGTV. Se você assistir e gostar, gente, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar com esse meu conteúdo, para que elas também possam entender um pouquinho melhor. Juro que eu me esforcei o suficiente para entender aquilo que eu não é a minha praia, né? Aqui a Simone disse que quase uma bióloga, não é a minha praia, fisiologia, mas eu dei uma estudadinha porque interfere na minha praia, né? Porque interfere naquilo que é o meu trabalho, naquilo que é o objeto do meu trabalho, que é a mente humana, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, beijo pra vocês, boa semana e até a próxima live da Esperança.